Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais lições no livro de Deus. Vem comigo em meu canal no YouTube e com certeza vamos enriquecer mais um pouco dos nossos conhecimentos, dos ensinos do Senhor Jesus. Falamos no último vídeo o fato de Jesus usar inúmeras vezes figuras que demonstravam quem ele era, figuras que nós não podemos interpretar literalmente. Quando eu digo literalmente, é aquilo que nós falamos no pé da letra. Isso nos leva a interpretações errôneas. No texto que nós estamos estudando, nós vamos ver na conclusão de tudo a dificuldade que o povo teve para entender o que ele estava ensinando, e uma das razões, não é a razão principal, mas uma das razões era este fato de eles pensar que o que Jesus estava falando era literal. Mas, bem, qual que era a figura usada aqui? Era o pão. Visto que ele tinha feito o grande milagre da multiplicação de pães, aquele grande sinal que fez com que 5.000 homens assentados ali na relva, com certeza famintos, pois há tempo que eles estavam ali envolvidos no ensino de Jesus. Agora, instantaneamente, eles foram alimentados, porque ali tinha um moço que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou e ainda sobraram 12 cestos. E Jesus foi para o outro lado do lago e o povo ansiosamente buscava Jesus. Buscava Jesus com segundas intenções. Jesus, como sabia de tudo, ele disse para eles: vocês me buscam não por causa dos sinais, mas porque comeste o pão e saciaste. E ele já continua dizendo: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para sempre. Aí então é interessante o complemento. Ele fala já deste pão, ele disse assim: para a vida eterna, permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Interessante, né? Como que ele tinha tanta certeza
do que ele era, do que ele ensinava. Ele disse que o Filho do Homem, que era ele, nele Deus o Pai tinha imprimido o seu selo. Sabe o que quer dizer aqui, imprimido o seu selo? Lembrem que no dia do batismo de Jesus, assim que ele foi batizado, veio aquele vozeirão falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Era a voz de Deus. Era o Deus Pai. Você já sabe, né? Que não existe Deus Filho. Só existe Deus Pai. Era a voz do Deus Pai, confirmando a filiação de Jesus. Aqui, ele está recordando este fato. Ele está dizendo para o povo: foi em mim, foi naquela ocasião que o Deus Pai imprimiu em mim o seu selo. Vocês devem trabalhar por esta comida, por este pão. Note, trabalhar não pelo pão que perece. Você já sabe, né? E pão que perece é esse. É aquele que a gente come de manhã e depois, à tarde, a gente tem a jantinha novamente. Este é o pão para a subsistência do nosso corpo. Mas Jesus estava dizendo para eles: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Olha aí a figura. Note que eu disse do almoço e do jantar. É pão. É o pão que nos mantém vivos. E ele, usando desta figura, ele começa a se interpor como pão. Este outro pão, este perece. Mas ele estava dizendo: o pão que sou eu, o pão que desceu do céu, o pão que Deus enviou, que o Deus Pai enviou, este não perece, este permanece para sempre. E continuou o diálogo. Continuou. Olha, a gente vai captar aqui ensinos, aprendizados gloriosos. Você sabe que no final, quando terminou, digamos, quando terminou o culto, quando terminou a escola dominical de Jesus, o povo disse: duro é este discurso. Quem o pode suportar? Antigamente eu pensava que quando eles disseram duro é esse discurso, eu pensei que eles estavam achando duro, pesado, porque tinha exortações. Mas descobri com o tempo,
Ele não estava dizendo nesse sentido. Ele estava dizendo, isso é difícil de entender. Não estou entendendo nada. E, olha, a coisa que pregador mais gosta, que o professor das Escrituras mais gosta, é que o povo fique atento aos seus ensinos, é que o povo se aglomere mais e mais. Mas aqui não aconteceu isso, não. Diz o texto que o povo começou a sair. Começaram saindo, e dá-se a impressão que Jesus pausou, dizendo, olha, vocês estão escandalizados com isso? Vocês estão murmurando porque eu falei que aquele que não comer da minha carne, olha a figura, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vocês estão escandalizados porque eu falei que o Pai conhece os seus, que o Pai já me deu os seus, e aqueles que Ele me deu virá a mim, vão crer em mim com certeza. Vocês estão escandalizados só com isso? Olha, imagine se vocês virem o Filho do Homem subir. Ele estava falando da ascensão. Subir para de onde ele veio. Bem, no sentido geral, aí ele não se importa que ele está correndo o risco de ficar só. Aí ele olha para os 12. A atenção dele agora é para os seus alunos mais diretos. Vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Pedro, sempre ele tomando a dianteira, disse, mestre, para quem iremos nós? Falou perguntando, né? Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós temos crido, aleluia, que tu és o Santo de Deus. Que lindo, que lindo. Para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, olha, mestre, difícil para entender, é complicado, mestre, mas só que tuas palavras são palavras de vida eterna. E onde nós iremos encontrar isto? Em ninguém. Bem, nos próximos vídeos, coisas grandes virão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.